Em algum momento da tua corrida, seja em treino ou prova, vai ter uma voz na tua cabeça. Às vezes, essa voz é bastante positiva e ela te incentiva a correr mais rápido, ela te incentiva a continuar, mas a maioria das vezes vai ser uma voz sabotadora. Ela vai te falar para você desistir, para você diminuir o ritmo, para você não correr mais, enfim, com pensamentos negativos, ou você vai ficar remoendo muitas vezes um resultado ruim que você teve num treino ou prova por muito tempo. E neste vídeo eu quero resolver este problema. Na verdade, eu não. Eu e o Ethan Kross, através deste livro aqui, A Voz na Sua Cabeça, onde é que eu vou te passar 12 dicas práticas de como você pode controlar esse seu crítico interno, esse seu pensamento e ter um melhor controle sobre a sua mente na corrida, porque basicamente a gente fica nesse estado aqui, ó. Tu tem que escolher um dos dois lados. Ou tu vai optar pelo lado de escutar as vozes boas, a voz da razão, ou tu vai ficar ali escutando as vozes que te depreciam, que te jogam para baixo, e aí tu não vai ter um bom resultado na corrida. Então vamos lá, através todo este vídeo é baseado neste livro, como eu falei. E aí, vamos lá. O primeiro passo para que você acabe com essa sua voz estranha é usar a conversa interna distanciada. O que é isso? Estou lendo aqui e depois vou complementar. Uma maneira de criar distância quando se está perdido no falatório envolve a linguagem. Quando estiver tentando superar uma experiência difícil, use o seu nome e você para se referir a si mesmo. Essa prática está associada à menor ativação das redes cerebrais associadas à ruminação e resulta em melhor desempenho sob estresse, em pensamentos mais sábios e em menos emoções negativas. Basicamente é o seguinte, quando a gente está no processo de aprendizagem, lá quando a gente é criança, nós costumamos falar as coisas em voz alta, porque na etapa de desenvolvimento cognitivo, segundo Vygotsky, que foi um pensador, a gente primeiro externaliza aquilo que a gente vai fazer. Então a criança ela fala bola, pegar bola, jogar bola. Por quê? Porque ela está tentando dar sentido internamente através da fala externa. Conforme a gente vai evoluindo dentro do processo cognitivo, a gente vai amadurecendo, ficando adultos, nós vamos parando de usar tanto essa fala externa e vamos ficando mais com as vozes na nossa cabeça. Então a gente faz todo esse negócio. Eu vou pegar essa bola, vou jogar essa bola lá na frente, ou vou dar um passo depois do outro. Enfim, a gente faz tudo isso internamente. Só que o nosso cérebro, o nosso pensamento, as nossas emoções, elas acabam tudo se misturando ali e às vezes fica difícil da gente ter realmente um comando sobre aquilo que a gente vai fazer. Então, externalizar a voz ou falarmos em terceira pessoa com nós mesmos ajuda a gente voltar essas etapas do desenvolvimento cognitivo e dar uma clareza maior. Então, se tu tá com problemas de executar um treino, tá com problemas de se manter motivado, ao invés de você só pensar naquilo que você vai fazer, tente falar em voz alta. Então, não, deu, não vou mais mexer nesse celular, vou treinar agora. Isso tem um poder muito maior do que tu simplesmente pensar, eu preciso largar esse celular e correr. Então, tente fazer isso a próxima vez, tá? Esse é o primeiro ponto para que você supere. Use uma conversa interna distanciada. Sempre pense em você como em terceira pessoa. Eu não sou mais eu sou o Nestor. Pode parecer um negócio simples e bobo, mas isso tem muita diferença, tá? O segundo ponto, imagine-se aconselhando um amigo. Outra maneira de pensar sobre a sua experiência a partir de uma perspectiva distanciada é imaginar o que diria a um amigo que estivesse passando pelo mesmo problema que você. Pense no conselho que daria a essa pessoa e em seguida aplique-o a si mesmo. Isso aqui é fantástico, porque nós sempre temos conselhos melhores para darmos para outras pessoas do que para nós mesmos. E é sempre muito mais fácil resolver o problema das outras pessoas do que o nosso próprio problema. Por isso que eu considero que um treinador, ele é muitas vezes fundamental. E eu não estou falando só de treinamento na corrida, mas sim em todas as áreas, porque um treinador ele vai olhar para você de fora. Quando nós tentamos resolver os nossos próprios problemas, a gente acaba tendo toda uma carga emocional associada a isso. Então, quando a gente pensa, nossa, eu tenho um treino difícil para fazer, tu já começa a associar toda aquela carga mental com isso. Nossa, mas realmente eu tenho que estudar, mas aí tu pensa em todo o trabalho que tem para fazer até isso, toda a força de vontade que tu vai precisar usar. Já quando tu tem que aconselhar um amigo,
Como tu não tem todas essas emoções fervilhando dentro de você, tu consegue analisar de fora de uma maneira muito melhor e aí tu consegue dar esse conselho de uma forma melhor. Tu consegue aplicar esse conselho. Durante a corrida, é muito mais difícil eu me motivar, então, nossa, Nestor, tem que continuar correndo. Eu sei que tá difícil, mas bora, eu sei que tu consegue. É muito mais difícil fazer isso do que se tiver uma pessoa do meu lado, e provavelmente você já deve ter feito isso, eu já ajudei algumas pessoas em provas, assim como já fui ajudado também, de falar, não, bora, vamos lá, isso aí, eu sei que tá doendo, eu sei que tá difícil, mas bora, vamos continuar e vamos conseguir chegar lá no final. É muito mais fácil motivar outra pessoa. Então, pense sempre em você, né? Tem que tentar dissociar o eu pensante com o eu corpo e tente pensar em você como um amigo. E aí você fale para si mesmo em voz alta aquilo que você falaria para o seu amigo. Eu ainda não me apresentei, né? Se você, caso seja a sua primeira vez aqui nesse vídeo, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Eu gosto muito de, além de estudar sobre o treinamento de corrida, estudar sobre o desempenho mental dos corredores, porque eu acho que isso é um grande passo que a gente pode dar para melhorar na corrida. Se é a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se porque estamos rumo aos 10 mil inscritos e também deixa o like para ajudar na divulgação deste vídeo. Se você é inscrito antigo já, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Terceiro ponto, tá? Amplie a sua perspectiva. O falatório, aquelas vozes na nossa cabeça, envolvem um foco restrito nos problemas que estamos enfrentando. Um antídoto natural para isso envolve ampliar a nossa perspectiva. Para fazer isso, pense em como a experiência que o preocupa se compara a outros eventos adversos pelos quais você ou os outros já passaram, como se ela se encaixa no esquema mais abrangente da sua vida e do mundo, ou como a gente que você admira reagiu à mesma situação. Basicamente quer dizer o seguinte, no ampliar a sua perspectiva. Tem outras coisas, outras pessoas já passaram por esse problema, você ficar focando muito num único ponto ali, num treino que deu errado, numa prova que deu errado, basicamente tente pensar um pouco maior que isso. Por quê? Quando a gente foca demais numa micro situação, de repente é um treino que você não deu errado, e tudo bem, só foi um treino que não deu errado, isso não tá atrapalhando. Mas a gente foca tanto naquele único treino ali que parece que foi uma catástrofe que aconteceu, ou um resultado ruim foi uma catástrofe. Enquanto que, se a gente tira um pouco o zoom, ou seja, a gente abre e tu vê todo, tu vê que, nossa, eu tô melhorando muito, isso aqui não me afetou tanto assim. Tá legal, foi um resultado ruim, mas eu tive um treino muito bom antes desse treino aqui e um treino muito bom depois, então tá tudo certo, só foi um resultado que não saiu tão bem. Então, ao invés de tu focar numa mínima ação que aconteceu, de repente, um intervalo do treino que não saiu conforme planejado, tu amplia e vê, nossa, mas eu não fiz um dentro do planejado, só que eu fiz 5 abaixo do que era pra fazer. E talvez por isso que esse aqui não saiu tão bem. Então tu simplesmente tira o zoom daquela situação e tente olhar por uma perspectiva mais ampla, beleza? Bora pro quarto. Reformule sua experiência... Nossa, botei na frente da câmera o livro. Reformule sua experiência como um desafio. O tema deste livro é que você tenha a capacidade de mudar a maneira como pensa sobre suas experiências. O falatório costuma ser acionado quando interpretamos uma situação como uma ameaça, algo que não podemos controlar. Para ajudar sua voz interna, reinterprete a situação como um desafio com o qual pode lidar. Por exemplo, lembrando-se de como conseguiu se sair bem de situações semelhantes no passado ou usando a conversa interna distanciada. Por quê que a gente precisa reformular tudo que a gente teve como um desafio? Porque o nosso corpo, e não somente o nosso cérebro, reage de forma diferente a um desafio e uma ameaça. Basicamente, a gente tem essas duas formas de reagir. É um mecanismo interno do nosso corpo que existe há milhares de anos, onde se a gente reage àquilo como uma ameaça, nós vemos aquilo como algo ruim para a nossa identidade. Então, a gente tem uma série de questões hormonais e até neurotransmissores que modificam se eu vejo aquilo como uma ameaça. E aí meu corpo vai reagir de uma forma ruim. Enquanto que eu vejo aquilo como um desafio, eu tenho uma outra descarga hormonal e uma outra descarga de neurotransmissores que vai me deixar muito mais aberto àquele desafio que eu vou estar fazendo. Então, sempre quando você vê um treino, uma prova com ameaça, tipo, meu Deus, esse treino é muito difícil, meu Deus, essa prova é muito difícil, você está deixando o seu corpo numa situação pior para ter aquele desafio, para enfrentar aquele desafio, ou para enfrentar aquele treino. E já se tu vê assim, nossa, esse treino aqui vai ser difícil, mas eu consigo fazer ele. Se meu treinador colocou,
Eu consigo. Ele é desafiador? É. Mas ao fazer isso, você cria todo esse sistema interno e tá melhor preparado para enfrentar o desafio, beleza? Então, sempre pense em qualquer treino seu como um desafio, treino ou prova. Nunca, nunca, nunca como uma ameaça. Bora para 5. Reinterprete a resposta do seu corpo ao falatório. Falatório que fica na nossa cabeça, né? Aquele crítico interno, aquele sabotador. Os sintomas corporais de estresse, uma perturbação estomacal antes de um encontro ou de uma apresentação, por exemplo, costumam ser estressantes por si sós. Por exemplo, o falatório faz seu estômago roncar, o que mantém o falatório, o que leva seu estômago a continuar roncando. Quando isso acontecer, lembre-se de que sua resposta corporal ao estresse é uma reação evolutiva adaptativa que melhora o desempenho sob condições de alto estresse. Em outras palavras, diga a si mesmo que se sua respiração rápida e ofegante, os batimentos cardíacos acelerados e as mãos suadas não existem para sabotá-lo, mas para ajudá-lo a responder a um desafio. E por isso, isso parece muito papo de coach, tá? Mas esse cara que escreveu o livro, ele é neurocientista e psicólogo, se eu não me engano. O que quer dizer? As palavras que você usa, elas têm poder. Então, quando você está com essa sensação de estar o estômago ali um pouco mais embrulhado, você está com a mão suando, você está o batimento um pouco mais acelerado, se tu usar isso como ansiedade, nossa, eu estou ansioso para a prova, o que vai acontecer? Automaticamente o teu cérebro vai interpretar isso como uma coisa ruim, porque a ansiedade é ruim. Então, nossa, eu estou ansioso. Isso vai fazer com que você tenha mais ansiedade porque você está ansioso. Então vira um ciclo vicioso. Se você reinterpreta essas palavras para eu não estou ansioso, eu estou entusiasmado. Porque tem diferença. Se eu estou entusiasmado é porque é algo que eu quero muito fazer. E tu vai ver que os sentimentos ou as expressões corporais do seu corpo de estar ansioso ou entusiasmado são basicamente as mesmas. Se você está entusiasmado, você também vai ter aquelas borboletas no estômago, seu coração também vai estar um pouco mais acelerado e talvez sua mão esteja suando. Só que essa simples mudança, essa simples reinterpretação de uma palavra ou de uns sentimentos muda totalmente a forma como você enxerga uma experiência e as suas vozes internas podem ficar bem mais tranquilas. Então, escolha bem as palavras, use as palavras certas para identificar cada coisa, porque elas podem diminuir o seu resultado. Vamos para a 6ª forma de você melhorar as vozes da sua cabeça. Normalize sua experiência. Saber que não está sozinho em uma experiência pode ser uma maneira eficiente de debelar o falatório. Existe uma ferramenta linguística para ajudar a fazer isso. Usar a palavra você para se referir às pessoas em geral ao pensar falar sobre experiências negativas. Isso ajuda a refletir sobre suas experiências com um distanciamento saudável e deixa claro que o que aconteceu não é exclusivamente individual, e sim uma característica da experiência humana geral. O que quer dizer? Basicamente, se tu quebrar numa prova, tu quebrar num treino, tu não conseguir fazer um treino bom, isso aí é normal, tá? Não, tu não é o alecrim dourado, que é a única pessoa que quebrou no treino na vida toda. Ninguém nunca quebrou no treino. Não, isso é normal, acontece. Nossa, mas eu sofro muito com o calor. Acredite, tem mais metade do mundo que sofre também, talvez mais. É absolutamente normal. Então, a gente tem que parar de achar que as coisas é somente com nós mesmos. Nossa, mas eu me lesionei, eu tô muito mal, essa voz interna na minha cabeça. Cara, aconteceu isso com mais gente também. Tem mais gente que tá lesionada. Você não está sozinho. Então, quando tu deixa a tua experiência mais normalizada, fica muito mais fácil, porque tudo aquilo que a gente faz de maneira individual, nós somos indivíduos coletivos. E aí, quando tu é a única pessoa num grupo ou que tem uma experiência única, entre aspas, você se sente excluído, porque você acha que é só aquilo que só acontece com você. Então, se você passa a saber que tem outras pessoas, por isso a importância também de estar inserido num grupo, que também passam por aquilo, fica muito mais fácil de enfrentar, porque eu não estou sozinho. Então, sempre quando acontecer alguma coisa, tente normalizar a sua experiência e tentar ver que isso realmente acontece com todo mundo. Acontece com ele, acontece com ele, acontece com ele, aconteceu comigo, pode ser que aconteça com você, enfim. E aí, as coisas vão melhorando, beleza? 7º, mas antes disso eu tenho que dizer que se você deseja melhorar os seus resultados na corrida, você deve olhar a descrição deste vídeo, porque olhar a descrição dos vídeos, de maneira geral, é sempre muito importante. Por quê? Vou te explicar o que tem lá. Tem link para minha
assessoria de corrida, caso você deseja ter o meu acompanhamento pessoal para montar os seus treinos, dar os feedbacks para que você saia do ponto A para o ponto B e alcance o seu recorde pessoal. Tem link para o meu fortalecimento para a corrida, se você deseja aprender como fortalecer da maneira certa. Tem link para o meu Strava, se tu quer acompanhar meus treinos. Tem link para o meu Instagram, se tu quer acompanhar um pouco mais da minha rotina. Tem link para minha newsletter, se tu quer acompanhar um pouco mais de reflexões filosóficas. E também tem link... E link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, caso você seja um corredor mais autodidata. Então, olhe sempre a descrição do vídeo e fique à vontade para tomar os passos que você acha mais importante para você no momento. Número 7. Faça uma viagem mental no tempo. Outra forma de se distanciar e ampliar sua perspectiva é pensar em como se sentirá daqui a um mês, um ano ou até mais. Nesse futuro, você vai olhar para trás e o que o está incomodando parecerá muito menos perturbador. Isso ressalta a impermanência do seu estado emocional atual. O que quer dizer isso? Cara, moça, esse treino que você quebrou ontem, daqui um ano, tu vai estar nem ligando pra ele, tu nem vai lembrar que, nossa, meu Deus, eu teve um treino que eu não fiz um tiro dentro do planejado, ou teve aquela prova que eu quebrei, tu nem vai lembrar disso. Ou se vai lembrar, vai se lembrar, tipo, naquela prova eu quebrei. E, tipo, tá de boa. Então, toda essa sensação que você tá tendo neste momento, com essas falatórias, meu Deus, talvez você está num processo de ruminação e se culpando, o que eu fiz de errado, dali a um tempo você nem vai pensar mais sobre isso. Então, tente ampliar um pouco mais, fazer essa viagem, se pensar daqui a um mês, eu vou lembrar disso ainda. Daqui a um ano, eu vou lembrar disso ainda. Se tu não for lembrar, e a grande maioria das vezes você não vai lembrar, não tem por que ficar se importando com essas pequenas coisas. Eu sei que é difícil e embora eu esteja aplicando isso para que você melhore a sua corrida, você pode aplicar isso também para qualquer área da sua vida. Então, simplesmente aumente a perspectiva e tente pensar em meses, semanas e anos à frente, que tu vai ver que nada disso vai ser tão importante assim. Bora que estamos na 8ª. Mude o ponto de vista. Ao pensar em uma experiência negativa, visualize o evento em sua mente do ponto de vista de uma mosca na parede vendo a cena. Agora você tem que se tornar uma mosca. Tente entender por que o seu eu distante está se sentindo daquela maneira. A adoção dessa perspectiva faz as pessoas se concentrarem menos nas características emocionais da própria experiência e mais em reinterpretar o evento com uma visão mais esclarecedora que leve a uma solução. Você também pode se distanciar por meio de imagens visuais, imaginando-se se apartando da cena perturbadora, como uma câmera se afastando até a cena se reduzir ao tamanho de um selo postal. Basicamente é o seguinte: meu Deus, tá muito difícil essa corrida, caraca, nossa, esse tiro de 2.000 metros tá muito pesado. Pense que você é uma mosca lá na parede, e aí, sendo essa mosca, você vai olhar para esse corredor. E aí, muitas vezes você vai estar se olhando em terceira pessoa, ou se olhando como uma mosca na parede, e tu vai analisar aqui, nossa, aquele corredor tá fazendo força, ele tá se dedicando bastante no treino, ele tá fazendo, olha, e tá rápido, como ele tá resistente, olha só, a técnica de corrida dele tá boa. Muitas vezes quando a gente tá correndo, a gente não consegue perceber esses detalhes, mas é algo que realmente acontece. Você se vê como uma mosca na parede, você se sente bem. E aí, você, quando olha em terceira pessoa, muitas vezes você olha para um corredor na rua, dando um tiro, e você acha, caraca, olha só, tá muito rápido. Mas, se tu vai conversar com esse mesmo corredor depois, tu vai ver que ele tá... Nossa, tava muito difícil para ele fazer naquele momento. Tava cansado. Só que quem olha de fora não consegue ver todo aquele cansaço. E eu sei que isso é algo muito difícil, você não vai conseguir fazer de uma hora para outra, mas se você tentasse pensar em terceira pessoa, você vai ver que muitas vezes os seus resultados, ou a sua técnica de corrida, ou aquele momento que era muito difícil, ele vai parecer fácil, ou motivador, ou muito inspirador para outras pessoas. Então, faça isso. 9. Escreva de forma expressiva. Escreva sobre seus pensamentos e sentimentos mais profundos relacionados à sua experiência negativa, por 15 a 20 minutos por dia, durante 1 a 3 dias consecutivos. Deixe-se levar enquanto anota seu fluxo de pensamentos. Não se preocupe com a gramática ou ortografia. Focar em sua experiência da perspectiva de um narrador proporciona um distanciamento da experiência que o ajuda a entender o que se sentiu e a melhorar como se sente ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Que às vezes tu só precisa colocar para fora aquilo que você está sentindo. E no processo evolutivo,
que a gente teve, como sociedade mesmo, o que era essa forma de expressar para fora? Já teve a época que isso foi muito com diários, onde é que as pessoas escreviam com diários. Teve a época que a questão religiosa ocupou esse espaço, que é a pessoa, ela ia, por exemplo, se confessar ou ela falava ao seu sacerdote quais tinham sido os erros que ela tinha feito. Obviamente que eu estou extrapolando, ela não vai falar sobre os pecados da corrida que ela cometeu, mas ela usava o sacerdote para isso, o padre, enfim. Depois, agora a gente tá vendo que as pessoas, a gente sempre tem essa necessidade de expor, de colocar para fora as nossas ideias. Isso é algo que todos nós precisamos fazer em um momento ou outro. Agora a gente tem uma grande leva de psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, onde as pessoas vão para extravasar aquilo que elas sentem para outra pessoa. Por quê? Muitas vezes o trabalho do psicólogo ou o meu trabalho como treinador, às vezes eu escuto também relatos de muitos alunos de como eles estão se sentindo. E meu trabalho não é tanto assim. É claro que eu oriento eles, inclusive se você quiser essa orientação, já sabe, é só clicar no link da descrição. Mas é muito mais para essa pessoa expressar aquilo que ela está sentindo. E muitas vezes, só dela expressar aquilo que ela está sentindo, no formato de áudio ou numa escrita, ela se dá conta do que ela errou. E eu tenho meu papel de escuta. Mas ela muitas vezes já encontrou o problema só pelo fato dela ter expressado aquilo para outra pessoa. Porque quando eu vou expressar, seja de forma falada, seja de forma de um áudio, seja de uma forma escrita, eu preciso organizar os meus pensamentos. E desta forma, eu organizo e quando eu organizo eles, eu consigo ver o que está errado ou não. Então, se eu vou escrever sobre um treino que não deu certo, nossa, eu estava treinando. Hoje eu tinha 5 de 1.200 para fazer. Estou escrevendo isso para mim mesmo, né? Tinha 5.200 para fazer. Tava muito difícil de fazer. A partir do terceiro tiro, eu me senti bastante cansado. Talvez eu tenha ficado bastante cansado porque eu tive um dia estressante no trabalho. Talvez porque eu tenha bebido pouca água há uma semana. Quer dizer, eu não tenho conseguido dormir direito porque eu estou tendo problemas com o meu cônjuge. E eu também lembrei que de meio-dia eu não comi tão bem e eu fui treinar no final da tarde, então eu acho que eu posso estar com um pouco de falta de alimentação. Pode ser que está faltando nutrientes para mim. Será que não foi tudo isso que fez com que meu tiro ficasse difícil? Então, a pessoa escreveu tudo aquilo e ela percebeu que, nossa, tinha muita coisa para dar errado mesmo. E apesar de tudo isso para dar errado, eu ainda consegui fazer 3 tiros dentro do planejado. Nossa, tá muito bom. Então, se a pessoa me conta isso, eu não posso fazer nada por ela, eu tenho que só concordar, porque ela já achou o problema. E talvez se você comece a escrever um pouco mais sobre seus treinos, daí a importância de ter um diário do treino, que é um vídeo que eu já estou devendo há muito tempo, ou você ter um treinador, ou você ter um psicólogo, para que você fale sobre os seus problemas e aí consiga ajustar isso. Então esse é um exercício poderoso, tá? Vamos para a 10ª, só faltam 3. Agora sim estamos rumo a finalizar este vídeo. Adote a perspectiva de um observador neutro. Essa é a número 10. Se estiver sendo incomodado por um falatório por conta de uma interação negativa que teve com alguém ou com um grupo de pessoas, assuma a perspectiva de um observador neutro e imparcial, que está motivado a encontrar a melhor solução para todas as partes envolvidas. Isso reduz as emoções negativas, acalma uma voz interna agitada e melhora a qualidade do nosso relacionamento com as pessoas com quem tivemos interações negativas, inclusive nossos parceiros amorosos. O que quer dizer com isso? Muitas vezes você está lá e aí você tem que treinar. Você está num ciclo para uma meia maratona ou está num ciclo para uma maratona e você fala assim, ó, pro seu namorado, pra sua namorada, pro seu marido: amor, eu vou ter que ficar 1h30 fora de casa, porque tenho que treinar. E aí a pessoa, muitas vezes o seu cônjuge, ele pode não entender muito bem. E aí ele pode falar: de novo tu tá indo correr? Mas tu já não corre todos os dias? Tu não pode ficar comigo? E aí você vai pensar: nossa, eu tenho que dividir. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar brabo com o meu parceiro, que ele tá querendo passar mais tempo comigo. Eu vou deixar meu parceiro de lado e vou ir treinar. E muitas vezes você tem que pegar esta situação que aconteceu, uma situação muito simples, e se colocar como um terceiro observador, neutro. Olha a situação. E aí você pensa: eu preciso treinar. E eu também quero ficar com meu parceiro. Ou com minha parceira, né? No meu caso, é parceira. E aí, o que eu faço?
Talvez faltou a comunicação com esta pessoa para você falar, olha, o treino é importante para mim, eu vou ficar essa 1h30 em casa, mas depois, quando a gente chegar, eu vou ficar fora de casa, né? Mas depois quando eu chegar, nós vamos num restaurante, a gente vai assistir um filme. A gente vai dar jeito. Então, muitas vezes você só não comunicou aquilo para a terceira pessoa, você acha que aquilo é um ataque pessoal para si mesmo, você não busca resolver, você leva uma pequena intriga e vai passando, onde só se você se colocasse como alguém neutro na situação, tu ia conseguir. Realmente, eu errei nisso aqui porque eu não comuniquei isso antes. Poderia ter falado que ia ficar fora 2h30 no domingo de manhã, antes do que às 7 da manhã? Poderia. Teria evitado esse estresse, porque a pessoa ela já teria se preparado. Só que muitas vezes a gente não faz isso. Então, se colocar mais como observador neutro, tentar ver a situação como um todo de fora, o que eu posso estar errando, o que eu acertei, o que eu tenho que comunicar melhor com a outra pessoa, o que a outra pessoa também está sentindo, vai ajudar a evitar estes conflitos um pouco maiores, tá? 11ª. Use um amuleto da sorte ou adote uma superstição. Acreditar que um objeto ou comportamento supersticioso ajuda a aliviar seu falatório muitas vezes tem exatamente esse efeito, ao controlar o poder da expectativa do cérebro. É importante ressaltar que não é preciso acreditar em forças sobrenaturais para se beneficiar dessas ações. Entender como elas aumentam o poder de cura do cérebro é suficiente. O que quer dizer com isso? Muitas vezes você se sente mais confiante, você se sente muito melhor porque você está usando a sua cueca da sorte. Ou porque você está usando a sua testeira da sorte. Ou tem uma pulseira, como essa aqui, ó. Se não há desafio, não há transformação, que a gente tem aqui da minha assessoria. E aí, por usar essa pulseira, eu me sinto mais confiante. Ou botou um óculos baixa pace, não tem nenhum óculos baixa pace aqui, tem só meu óculos noturno. Mas de repente você se sente muito bem de óculos. Colocou o óculos, pô, superstição minha. Sempre quando eu corro com esse óculos, eu corro bem. Sabe o que eu faço pra prova? Eu deixo meu bigode. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Se você me ver aqui, ó, só de bigode, provavelmente eu fui pra uma prova que era importante pra mim. Por quê? Eu tenho esse ritual pré-prova de sempre tirar a minha barba e deixar só o bigode, que é o bigode baixa pace. Então, quando eu chego de bigode numa competição, é porque eu estou bem mais confiante. Muda alguma coisa? Não muda nada, não tem comprovação científica, mas é algo que me deixa bem. Se me deixa bem, eu fico mais confiante, eu fico mais leve, eu fico mais satisfeito, e aí, por estar mais confiante, mais leve, mais satisfeito, mais tranquilo, eu consigo ter um desempenho melhor. Então, a superstição, muitas vezes, é isso, é só ter aquele negócio da sorte ali que você faz sempre, e ele não tem nenhuma comprovação científica, mas deixa o seu cérebro com a expectativa ajustada e você se torna melhor. É claro que isso também não pode ser um problema, e aí a gente tem que ter algo, é uma linha tênue. Por quê? Se eu só consigo performar com aquele objeto, ou coloco toda a minha expectativa nele, como muitas vezes as pessoas fazem com um tênis de placa, por exemplo, também não vai resultar, porque eu não... aquele ali é só um pequeno complemento para eu ficar bem, mas ele não pode ser com base em todo o meu desempenho. Então não é, tipo assim, não tô treinando bem. Aí eu vou, deixo o bigode, porque aí eu vou correr bem. Não vou, se eu não tô treinando bem, eu não vou correr bem. O bigode pode me deixar mais tranquilo, mas internamente eu vou saber. Então é preciso também cuidar esse amuleto para te não ficar também um negócio, uma superstição, nada a ver. Ela tem que ser baseado nas suas evidências, mas se é algo que você está pautado na sua evidência para estar bem numa prova de corrida ou num treino, e você faz isso ainda, aí é só sucesso, meu amigo, minha amiga. Então, cuide bem essa questão dos dois pontos aí, entre não exagerar demais na superstição ou também não ter nenhuma, que isso ajuda. E por último, que essa eu acho muito interessante também, principalmente para provas de corrida, faça um ritual. Realizar um ritual, uma sequência fixa de comportamentos infundidos de significado, proporciona um senso de ordem e controle que pode ser útil para dominar este falatório aqui, ó. Embora muitos dos rituais em que nos envolvemos, por exemplo, oração silenciosa, meditação, nos sejam transmitidos por toda nossa família e nossa cultura, realizar rituais criados por você mesmo também pode ser eficaz para acalmar o falatório. Então, o que é o ritual? O ritual, ele te dá senso de controle.
toda vez que eu faço um ritual, por exemplo, eu tenho um ritual de aquecimento, eu consigo saber que, nossa, o primeiro trote vai ser para aquecer bem meu corpo, depois eu vou fazer minha sequência de mobilidades, onde é que eu vou estar soltando as minhas articulações, depois eu vou estar fazendo minhas corridas ali em ritmo delinear, 2 minutos, que vai servir para melhorar a questão cardiovascular de uma maneira geral, e por último eu vou terminar com minhas corridas coordenadas, com meus strides, para soltar bem o corpo e ativar de uma maneira neuromuscular. Putz, eu tenho um ritual ótimo. Sempre que eu faço isso, aumenta a minha confiança, porque é algo que eu já estou acostumado. Eu sei por que eu estou fazendo aquilo, então toda vez que eu faço, eu me sinto bem e eu preparo o meu corpo e a minha cabeça para o que vem depois. Então, ter o ritual, muitas vezes, eu boto uma meia, aí depois eu organizo o próprio ritual de preparar as coisas pré-prova de corrida. Você organiza o seu ritual, você já vê se está faltando alguma coisa, se está faltando a meia, se está faltando a bermuda, se está faltando a camiseta. Ao fazer isto, o que acontece? Você já tem aquele controle daquilo e você se sente melhor, porque você sabe que não tem nada fora do planejado. Então, tenha rituais, que rituais são muito bons para aumentar o seu desempenho, seja na corrida ou na vida. Espero que você tenha gostado deste vídeo, aquele vídeo clássico, aquele vídeo mais longo sobre algum livro onde é que eu trago tanto as informações que tem no livro, mais a minha experiência prática. Se gostou, vou pedir só que tu deixe o like para ajudar na divulgação deste vídeo. E no mais, a gente se vê numa próxima. Valeu!